Então hoje ela é uma das ministras oficiais da igreja, né? Ela tem estado aqui pagando esse preço junto com a gente, né? Não é fácil, a gente acho que só bater a tecla, né? Tem que montar, tem que adorar o Senhor em casa, buscar a inspiração do alto, amém, queridos? E essa é a Tainá. E hoje ela também está nos ajudando aqui, coordenando e liderando o ministério de louvor, irmãos. Olha só, amém? Acredito que você já tem visto muita melhora, muita coisa acontecendo, né? Isso é Deus nas nossas vidas e também na vida da Tainá, para que possa derramar sobre a igreja a condução da adoração. Amém, queridos? Então hoje, né, nessa terça-feira de hoje, nós vamos ouvir ela falar sobre adoração para nós. Amém, queridos? E que você estender suas mãos para cá. Não sei se ela está nervosa ou não, mas eu sei que Deus está com a gente aqui, principalmente com ela hoje. Amém, queridos? Ela não veio aqui aleatória, né? Ela está se preparando para isso há vários dias já. Deus já está nos preparando, amém? Aí houve o convite para ela e ela já está de pronto, ela atendeu. Então Deus está com ela, está ministrando ela para que ela ministre você hoje. Amém? Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida da Tainá, Pai, que tem servido ao Senhor, tem servido ao Senhor no reino, Pai, tem servido a nossa casa aqui, a nossa igreja, tem nos conduzido em adoração, Pai, tem conduzido hoje um ministério, Pai, conduzido a sua casa, a sua própria vida, Pai, no altar do Senhor. Nós queremos que tudo que o Senhor tem para derramar nas nossas vidas nessa noite, Pai, através da vida da sua filha, seja derramado, Pai. Abra o nosso coração, abra a nossa mente, Pai. Nós oramos para que o Senhor use a Tainá poderosamente, assim como o Senhor já tem usado todos os dias aqui na nossa igreja, Pai. Que hoje não seja diferente também na palavra. Estamos prontos para ouvir aqui o que sua filha tem, através da vida dela, o que o Senhor tem para nós também nesse dia. Te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor na vida da Tainá, queridos. Glória a Deus. Eita. Pode se sentar no seu lugar. É uma honra e dá muito medo estar aqui também. Porque não é que é mais fácil ministrar cantando, mas é um lugar que é mais confortável para mim, né? É onde eu sei nadar, né? Mas hoje eu recebi esse convite e eu me dispus a estar aqui falando um pouquinho do que eu entendo sobre adoração, sobre o que o Senhor tem falado no meu coração. Então, a gente sabe que o tema desse mês, né, do nosso Terça Mais, é a verdadeira adoração, né? E eu confesso para vocês que ministrar depois do pastor Cris da semana passada foi um pouco complicado, não é mesmo? Mas nós estamos aqui e eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações, o Senhor vai soprar sobre nós aquilo que está no coração dele. Eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 4, o verso 23. Eu creio que todos aqui conhecem essa passagem, né, da mulher samaritana. Quem achou aí na sua Bíblia, diga amém. João 4, 23. Quem não achou, diga socorro, Deus. João 4, 23. Diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. E uma coisa que me chamou a atenção nesse versículo é essa frase aqui: são estes os adoradores que o Pai procura. Quem são estes? Onde moram? Que comem? Quem são esses? Lá em Crônicas, 2 Crônicas 16, 9, diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Para a gente ter essa resposta de quem são essas pessoas que os olhos do Senhor estão passando pela terra para se mostrar forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Quem são esses adoradores que Jesus fala aqui no verso 23? A gente precisa entender o fundamento básico da adoração, né?
Qual que é o fundamento da adoração? Então, a adoração, ela é uma atitude de reverência do corpo e da mente, aliada a um serviço e obediência. Então, é uma atitude de reverência do meu corpo, um posicionamento e da minha mentalidade que vai gerar obediência e serviço a Deus. Então, a gente entende que a adoração, ela não é uma sensação, ela não é um sentimento, ela não está baseada naquilo que a gente sente. Porque se a adoração está baseada na forma como eu me sinto, quando eu estiver triste, quando eu estiver chateado, quando eu estiver na bad, eu não vou conseguir adorar o Senhor. Mas no momento que eu entendo que a adoração, ela é uma atitude de reverência, de posicionamento e de mentalidade, eu consigo adorar o Senhor em qualquer circunstância. A adoração, então, ela é uma expressão do nosso amor e da nossa devoção. Eu quero, por favor, que você abra sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Do verso 3 em diante. E diz assim: aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Ao redor do qual estavam os outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia aparecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro parecia ser um leão, o segundo um boi, o terceiro tinha o rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Eu não sei se você percebeu, mas tem 24 anciãos assentados num trono e eles têm as suas próprias coroas. Mas diante do grande Deus, do Todo-Poderoso, eles se prostram, eles lançam as suas coroas e eles dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder. A adoração é um posicionamento que nos coloca no centro da vontade de Deus. Quando a gente olha ali para Pedro, quando Jesus está reunido com os discípulos, Jesus pergunta assim para eles: quem os outros dizem que eu sou? Aí o Felipe fala assim: olha, eles estão dizendo que você é Jeremias, que você é Elias, um dos apóstolos. Aí Jesus vira e fala assim: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Simão Pedro tem uma revelação do Espírito, e aí ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus imediatamente devolve para ele a revelação de quem ele é e diz: então você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então no momento que eu me posiciono, no momento que eu me aproximo de Cristo, eu entendo, eu conheço e reconheço quem ele é, e ele mostra a minha identidade. Só que se você percebe, Jesus, ele não fala assim: ah, Pedro, você é lindo, você é fofo, né? Ele não dá uma qualidade física para Pedro, ele diz: você é pedra, uma posição,
É um posicionamento. Sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Então Pedro precisaria se posicionar para ele receber aquela identidade que Jesus estava dizendo para ele. Mas como que eu desenvolvo então essa vida de reverência com posicionamento e mente, que leva a uma vida de obediência e serviço? A resposta é fácil e vai te custar tudo. Um relacionamento com Deus. A adoração a Deus, ela é fruto de um relacionamento íntimo com Ele. Oséias 6:3, se você quiser abrir, eu vou ler aqui rapidamente, diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Essa palavra que foi traduzida como conheçamos, ela é a mesma palavra que a Bíblia usa para um relacionamento íntimo de marido e mulher. Ela chama Yada. É um conhecer íntimo, profundo. E Oséias, ele não fala só conheçamos o Senhor, ele diz esforcemo-nos por conhecê-lo. Ou seja, vai te custar alguma coisa, não vai ser algo simples. E ele continua dizendo, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, é como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso, eu os despedacei por meio dos meus profetas, eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês, pois eu desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Eu quero que você imagine comigo agora uma pessoa que você admira muito, sabe? Não sei se é uma pessoa que é daqui de Dourados, ou se é alguém que você segue no Instagram ou em algum outro lugar, e que você fala, cara, essa pessoa é muito massa, ela tem umas ideias legais, como eu queria sentar com essa pessoa, trocar uma ideia. E aí, de repente, um dia você recebe uma mensagem, e aí essa pessoa fala assim, Raquel, vamos tomar um café? Que eu tô com umas coisas aqui que eu quero muito compartilhar com você. E aí, cara, a Raquel fala assim, nossa, fulano tá me mandando mensagem, querendo sentar comigo, tomar um café. Mas aí a Raquel pega e fala assim, não vou poder. Porque, sei lá, eu tenho que tomar banho, eu tenho que limpar a casa. O Rei do Universo, o Deus Todo-Poderoso, todos os dias, ele fala assim, Lucas, vamos sentar para tomar um café? Um monte de coisa para contar para você. E aí a gente está dando uma desculpa e não está buscando esse encontro com o Senhor. A gente viu que a adoração é uma atitude de reverência, de posicionamento e mentalidade, que é resultado de um relacionamento. Mas como que a gente pode desenvolver um relacionamento com Deus? Como que a gente faz isso? E é isso que eu vou mostrar para vocês algum dos passos, não sei se posso falar isso, mas alguma das formas de você desenvolver o seu caminho de relacionamento com Deus. A primeira são as disciplinas espirituais. Quem sabe quais são as disciplinas espirituais ou o que são as disciplinas espirituais? Quem sabe? Ninguém? Alguém aqui já ouviu falar de disciplina espiritual? Só não pode? Repete comigo assim, Job. Mais forte, Job. Mais uma vez, Job. Jejum, oração e Bíblia. Isso aqui é tipo arroz e feijão. É sobrevivência. Você conhecia de outro nome, pastora? Isso aí foi coisa da Barbie do Rafa, né? Job. Não sei, eu aprendi ano passado isso. Jejum, oração e Bíblia. Começa por aí. Se você até ontem não sabia como que você tinha um relacionamento com Deus, você pode começar por aí.
Primeiro eu quero falar sobre oração. Como que você se relaciona com as pessoas? Como que você faz? Conversando. A oração é a nossa forma de nos comunicarmos com Deus. É onde você vai conversar com Ele. Como que ora? Jesus, lá em Mateus 6:6, Ele deixou um modelo de oração. Mas assim, não é para você ficar repetindo a oração do Pai Nosso. É só como você pode orar. Se você não sabe por onde começar, você pode começar com aquele modelo que Ele deixou. E aí eu coloquei aqui algumas coisas. Pai Nosso. Como você chega diante do Senhor? Como um filho, Pai. Santificado seja. Você reconhece quem Ele é. O Senhor é santo, poderoso. E aí você vem a nós, aí você fala, traz para a realidade aqui da terra o que existe, o que já existe no céu. Seja feita a tua vontade. Ou seja, você fala assim para Ele, Senhor, eu me submeto, mesmo que doa, eu estou aqui para cumprir a tua vontade. O pão nosso de cada dia é dependência. Senhor, eu não sei fazer nada sem Ti. Eu não consigo, me ajuda. Eu dependo de Ti. Perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado. E aí, a gente é confrontado. Porque se eu estou pedindo para o Senhor me perdoar, eu estou perdoando? Não nos deixe cair em tentação. E aí você expõe o que tem te tentado. Senhor, é a blusinha lá da Renner, Senhor. O cartão já está no limite, Senhor. Eu não posso comprar. Senhor, é aquela menina, que ela não é crente, mas ela é bonita, Senhor. Você expõe o que tem te tentado para o Senhor. E daí você pede misericórdia. E aí você termina exaltando, porque teu é o reino, o poder e a glória. E você termina exaltando. E pronto. E essa oração ela pode durar 5 minutos, ela pode durar 1 hora. Depende do tanto que você quer falar para o Senhor. É a sua conversa, é o seu tempo. Segundo, dentro da disciplina espiritual, a leitura da Bíblia. Tem um texto que eu amo demais, que é Hebreus, capítulo 4, verso 12. E fala assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela é viva, ela é atual. Há 2000 anos, há 2022 anos, ela é, se você ler ela hoje, ela se encaixa perfeitamente no contexto que nós estamos vivendo. Daqui 50, 100, 200 anos, ela vai se encaixar no contexto, porque ela é atual, ela é viva, ela é eficaz, ela atinge o objetivo, ela é afiada. Meu irmão, o que tiver fora do lugar em você, ela vai cortar fora. Não vai ficar. E ela é justa. Então, quando eu sento diante da Bíblia e eu leio, eu sou confrontada porque ela conhece as minhas intenções, os meus pensamentos. Então, quando a gente senta para ler a Bíblia, a gente precisa sair revoltado com a gente mesmo. Porque a palavra de Deus, ela precisa gerar uma mudança em nós. Né? Às vezes a gente quer ler a Bíblia assim, tipo, ai Senhor, fala comigo, porque eu preciso de uma confirmação. Aí o Senhor você abre a Bíblia e o Senhor fala uma outra coisa com você, e você fala, não Deus, vou abrir de novo, tá? Porque não era isso que eu queria, não, eu queria outra coisa. Mas a palavra do Senhor, ela precisa gerar em nós confronto. E eu achei uma frase que eu tinha anotado numa das minhas anotações lá em casa, eu não sei de quem que é, e diz assim, meditar a palavra de Deus é falar com a sua alma sobre Deus. Então você fala, senta aqui alma, eu vou te contar sobre Deus, e aí você lê a Bíblia e você medita na palavra. Amém?
E o terceiro ponto sobre as disciplinas espirituais, existem outras, mas esse daqui eu acho que são as mais vitais, assim, né? O que o crente não pode viver sem é jejum, oração e Bíblia. E agora a gente vai falar sobre o jejum. O pastor Luciano Subirá definiu o jejum de uma forma que eu achei muito legal. E ele fala assim, que jejuar é buscar a Deus e entender a sua vontade. Então, quando eu jejuo, eu estou buscando a face de Deus e compreendendo o que Ele quer a partir daquele jejum que eu estou fazendo. E se você for procurar na palavra, na Bíblia, você não vai encontrar nenhuma ordenança, né? Jejuem. Mas eu estava lendo lá Mateus 6 e Jesus fala assim, quando jejuares, ou seja, Ele espera que a gente jejue. Então, quando você jejuar, lava o seu rosto, né? Bota uma roupa bonita, não fica lá parecendo moribundo. Ele dá umas dicas de como fazer, mas Ele espera. E o jejum é uma forma também da gente matar os nossos desejos, as nossas vontades. Quanto mais nós jejuamos, mais o nosso espírito é fortalecido e nós entendemos a vontade de Deus. E o segundo ponto agora é uma obediência corajosa e radical. Então, o primeiro ponto para você começar a sua caminhada no relacionamento íntimo com Deus são as disciplinas espirituais, como jejum, oração e leitura da Bíblia. O segundo ponto agora é a obediência corajosa e radical. Uma vez eu ouvi que obediência tardia não é obediência. Como assim obediência tardia? De repente, eu vou falar do meu papel como filha, porque eu ainda moro com a minha mãe. Minha mãe mandou lavar louça, mas no meu coração eu falei, não quero. Aí depois de um tempo eu fui. Eu obedeci ou eu tive uma obediência tardia? No meu coração eu falei que eu não queria, que eu não iria. Mas depois eu fui, só que deixou de ser obediência. Foi uma obediência tardia, então é desobediência. E o Senhor espera de nós uma obediência corajosa e radical. E aí um dos exemplos que eu acho que sim é mais incrível para mim é Abraão. Em 2 momentos o Senhor, vou dizer que testou ele na obediência e ele obedeceu, que foi quando Deus pediu para ele sair de onde ele estava para um lugar que ele ainda iria mostrar. E a segunda vez foi quando ele pediu o filho dele como sacrifício, e ele foi. E se você ler lá Hebreus 11, depois Abraão foi acreditado como um herói da fé, e do versículo 8 ao versículo 20 é dedicado só a Abraão e a descendência dele. Ou seja, a nossa obediência, ela cumpre na nossa vida e na vida da nossa descendência. O terceiro ponto para a sua caminhada, para a nossa caminhada no relacionamento com Deus, é a transparência. Mateus 5:8 vai falar dos bem-aventurados. Bem-aventurados são os puros, né? E essa transparência, ela é vertical e ela é horizontal. Porque quando você chega diante do Senhor, você precisa ser totalmente transparente naquilo que você vai falar para Ele. Apesar do Senhor conhecer o nosso coração, Ele espera que a gente verbalize. E aí, às vezes, a gente quer chegar dando um migué, né? Tipo, ai, Deus, porque aquela situação que aconteceu, eu estava meio errado, mas eu estava meio certo. Mas o Senhor, Ele quer uma transparência de nós. Então, você chega diante do Senhor e fala, Senhor, aquele dia eu tive inveja do meu irmão, porque o que ele recebeu eu queria. Senhor, eu ainda comparo a minha vida com a vida daquela pessoa. Eu ainda não consigo ter pleno contentamento com quem eu sou, com o que eu tenho. Transparência com o Senhor. Quando você sai da presença dEle, quando as pessoas olham para você, elas veem o Cristo. Porque o caráter de Cristo está sendo transpassado em você. E aí as pessoas conseguem ver Cristo. Então, transparência com Deus, transparência com as pessoas. Quarto ponto,
E esse daqui eu acho que é humildade e mansidão. Humildade e mansidão. Humildade é o que eu acabei de falar, é você ser contente com quem você é. E mansidão é você ser submisso à vontade de Deus e à sua palavra. São características do próprio Cristo. Então, é uma coisa que eu não consigo por mim mesma, eu não consigo desenvolver mansidão, desenvolver humildade. Eu preciso de Jesus. E só nele eu consigo ser mansa e humilde. E o quinto, perseverança. Perseverar é permanecer firme em compromisso e ser fiel nos mandamentos de Deus, apesar das tentações, da oposição e da adversidade. E aí Jesus fala em Mateus 24:12, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a adoração é uma atitude de reverência, de postura, de mente que leva a um serviço e obediência. E ela é fruto de um relacionamento com Deus que eu desenvolvo com disciplinas espirituais, com obediência radical e ousada, sendo totalmente transparente com o Senhor, desenvolvendo através do caráter de Cristo humildade e mansidão e sendo perseverante até o fim. E se a gente voltar lá em João 4, a partir do versículo 39, a gente vai encontrar a seguinte visão. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos creram. E disse à mulher: agora, cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Então, o testemunho dela fez com que eles crescem, mas eles foram lá. E aí eles falam para a mulher: agora a gente crê não só pelo que você disse, mas porque a gente ouviu. Então, em algum momento na nossa caminhada, nós precisamos ouvir direto do Senhor. A nossa vida cristã, ela não pode ser intermediada por outras pessoas. Nós precisamos desenvolver um relacionamento direto com o Senhor. Tem coisa que o Senhor quer falar direto para você. Segredos que Ele quer falar direto para o seu coração, para o meu coração. Mas eu só vou conseguir ouvir isso se eu sentar e desenvolver um relacionamento com Deus. E no momento que eu desenvolvo um relacionamento com o Senhor, eu entendo o que é adoração. E aí, chegar aqui, no momento do louvor, que é uma das formas de adorar, se torna algo natural. Você consegue expressar toda a sua devoção, todo o seu amor, porque lá, no seu relacionamento, você já faz isso. Então, não vai precisar alguém te dar um comando, porque você conhece o seu Criador, você sabe do que Ele gosta. Mas você só vai saber isso se você desenvolver esse relacionamento. E aí, para encerrar, Levítico 6,13 fala: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse texto fala sobre o trabalho que o sacerdote tinha de manter o fogo do holocausto, do lugar de sacrifício aceso. Ele tinha que tirar a cinza, colocar a lenha, e era um trabalho diário, todos os dias. E esse fogo representa o nosso relacionamento com o Senhor. Então, todos os dias, você precisa pegar o seu café, o seu tereré, ou sei lá, o seu chimarrão, sentar com a sua Bíblia e desenvolver um relacionamento com o Senhor. Quando você entender que esse é
essa é a base, esse é o fundamento, esse é o início. A atitude de reverência do seu corpo, da sua mente, ela vai ser natural. E em qualquer lugar, em qualquer circunstância, no seu trabalho, na sua vida social, em qualquer circunstância, você vai ser um adorador. Porque é uma postura do seu corpo, de posição e da sua mente. Amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. E aí, com tudo que a gente falou aqui, tudo que você recebeu do Senhor, eu queria que você falasse para Ele: Senhor, eu ainda não sei desenvolver um relacionamento contigo, mas eu estou disposto. Então, feche os seus olhos e faça a sua oração ao Senhor. Diga para Ele, verdadeiramente, sinceramente, como você se sente. Diga para Ele até quem você não é ainda, mas quem você quer ser diante dEle. Pai, nós estamos aqui, nós temos ouvido aquilo que o Senhor tem falado nos nossos corações. Senhor, e nós te pedimos que o Senhor nos ensine, Pai, que o Senhor todos os dias possa passar os seus olhos e encontrar em nós pessoas cujo coração é totalmente seu. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, passar os seus olhos sobre a terra e encontrar em nós estes adoradores verdadeiros, que desenvolvem, Senhor, um relacionamento íntimo contigo, que buscam, Senhor Jesus, te conhecer e não se acomodam e buscam mais todos os dias te conhecer e te conhecer, Senhor. Pai, que nós possamos sair daqui inconformados com quem nós estamos sendo, Pai. Que nós possamos buscar um realinhamento do nosso relacionamento contigo, Senhor. Que a partir de hoje, Pai, nós possamos ser pessoas que ouvem a sua voz, que obedecem, Senhor, que falam a verdade e que, Senhor Jesus, permanecem até o fim contigo, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.